Opera nesta hora um milagre em nossa vida. Bem-vindos. Opera nesta hora um milagre em nossa vida. Opera nesta hora um milagre em nossa vida. Enfim. Transforma a nossa vida. Te amo, minha querida. E a tua palavra. Carmen, boa tarde, querida. Bem-vinda. Mais uma tarde, mais uma sala de oração. E transforma a nossa vida. Graça, tua unção em nossa vida, ministra tua graça. Rita, bem-vinda. Andréia, graça e paz. Daniele, tá boa, Dani, querida. Graça e paz. Naira, graça e paz. Vamos fazer um teste. Se você puder colocar no símbolo de interrogação só um texto, só uma expressão para eu poder saber se está visualizando. Essa alegria da Andréia hoje, aniversariando. Tua palavra, graça e paz, Odete, irmã preciosa. Ministra tua graça. Oi, Vitorinha. Em nossa Madu, vida. graça e paz. Enfim. Não aparece o símbolo, Carmen. Ué, mas já chegou pra mim aqui. No Brasil. Já chegou aqui pra mim uma. Opera nesta hora. A Dani consegue visualizar. Envia a tua palavra. Envia a tua é o mistério. E transforma a nossa vida. Oi, Rei. Tá boa, querida. Ministra tua graça, tua unção em nossa vida. Enfim. Jesus. Interessante, viu? Cida, querida, já vou te chamar. Para você está aparecendo, Vitória? Acho que é temperamental esse símbolo de interrogação. Acho que ele é temperamental. Para alguns aparecem, para outros não. E transforma a nossa vida. Para Vitória está aparecendo, para Dani está aparecendo. Está aparecendo para você, Andréia? Símbolo de interrogação. Para você aparece, Núbia. Graça e paz. Um milagre em nossa Te amo, Núbia. vida. Você, Alessandro e os filhos, muito preciosos. Te amo, Joelson, querido. Você e a minha querida Alessandra. Ah, a Núbia está aparecendo, para a Andréia não. Que coisa, né? Que interessante. Eu já tentei olhar aqui se tem alguma coisa. Para você também não aparece, Socorro? Que interessante. Abraço, Joelson. Joelson, prepara aí seu coração, da Lê, da sua casa. Dia 2 de agosto, primeira celebração, primeiro culto presencial aqui na comuna. Envia a tua palavra e transforma. Helena, querida. Acho que não, viu, Carmen? Não tem a ver com operadora, não.
transforma a nossa vida. Não sei explicar. Palavra e transforma a nossa vida. Ao lado do comentário do seu celular, no rodapé, ele não aparece? Não sei, Andréia. Eu já fiz os testes aqui. No meu dispositivo está tudo habilitado. Vai ser bênção, Joelson. Nossa retomada aqui com você, com a Lê, com a sua família, com os nossos irmãos. Simone, a boa minha santa, melhorou da sua pressão, da sua gastrite? Estou orando por você. Jéssica, querida, melhorou da herpes? Estamos orando por você, viu? Jéssica, querida. Milagre em nossa vida. Deixa eu chamar aqui a Cida. Público. Tem que colocar público, André. Graça e paz, querida. Graça e paz. Pastor, está aparecendo para mim uma faixa aqui, está escrito Daniele Ferron. Oi, pastor. Está aparecendo para o senhor? Apareceu nos pedidos de oração. Para mim está aparecendo para cá, para mim. Não sei se as outras pessoas, não sei se é o meu celular. Agora Continua sumiu. aparecendo ainda? Não, agora sumiu. Eu tirei. Ah, tá bom. Tudo bem, minha santa? Tudo bem. Você está bem? Renovada? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom, que bom. Deixa eu só ajustar aqui. Muito bem. Bem-vinda mais Boa tarde uma a todos. vez. Obrigado. Boa tarde. Você dispor aí do seu tempo tão rico, tão precioso, para poder estar aqui nos abençoando. Será uma bênção essa sala de oração mais uma vez. Amém. Ser todos abençoados, né? Estamos aqui para dar e para receber, né? Amém. Sempre via de mão dupla, né? Em nome de Jesus. Amém, querida. Boa tarde a todos, que o Senhor abençoe. Obrigado, pastor, mais uma vez. Graça e paz a todos. E vamos receber o que Deus tem para nós, que nossa mente e nosso coração estejam voltados agora para este lugar de oração, né? Amém. É um lugar de oração. E o Senhor também está com os ouvidos dele inclinados para nós. Glória a Deus. Amém. Então, vamos lá em Daniel 1. Deixa eu postar E a aqui, gente então. vai. Daniel. Aí nós vamos do versículo 8 ao 16. Ok. Pronto. A palavra de Deus fala assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem
legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes davam legumes. Hein? Até aí. E hoje, o que o senhor vai trazer a nossa reflexão e entra como uma pergunta para nós, é assim, do que nós temos nos alimentado? Né? A gente vê aí Daniel e seus amigos, né, pedindo para que eles, a gente vê dois aspectos que dá para ser colocados aí. Um é a fidelidade que eles mantêm com o Senhor, porque Israel tinha sido invadido e uma parte dela foi para a Babilônia e com ela esses jovens, né? Não vou me contaminar. É uma escolha, né? E aí ele mantém uma fidelidade com aquele Senhor, com aquele Deus que ele já vinha servindo, né? E aí a outra parte é não se contaminar com determinadas coisas. Né? Então, muitas vezes a nossa situação é que, dependendo de onde nós estamos, né? Se a gente refletir que Daniel e seus amigos, né, uma parte do povo de Israel chega ali, está na Babilônia, eles estão em meio a um grande problema se eles olharem só por aquilo que eles podem fazer. Né? Não sabem o que vai acontecer, poderiam morrer, né? Poderiam ser torturados, qualquer coisa de mal, porque você está na terra do outro, né? Meu pai usava um termo que ele falava assim, que boi na terra do outro é vaca, né? Então é uma terra que você não conhece, são outros hábitos, outras maneiras, né? Muitas vezes, a maioria dos povos, quando eles subjugavam outro povo, eles não permitiam que aquilo que você costumava fazer fosse feito, né? A ideia sempre era acabar com aquela cultura, porque você tem um povo que está ali em supremacia, né? Babilônia naquela época era um povo que tinha poder, né? E Deus tinha dado esse poder também a eles para que subjugasse Israel, né? Então, em meio a todo esse caos, essa impossibilidade, essa dúvida do que seria, Daniel chega lá com uma postura e diz, olha, não vamos nos contaminar. Quer dizer, eu estou na terra do outro, o outro é que manda, mas eu vou dizer assim, aqui eu não vou me contaminar. E é muito legal quando você vê que Deus faz com que o eunuco tenha, né, essa misericórdia e Daniel acabe achando esse favor diante do eunuco. Então, assim, a gente vê que o seu posicionamento, o meu posicionamento, faz muita diferença dentro de uma situação. Verdade. Né? Verdade. O que a gente realmente tem se alimentado diante das nossas adversidades? Diante das mudanças que são impingidas sobre a nossa vida? Tem coisas que a gente sabe que tem uma possibilidade de acontecer, e tem coisas que a gente nem imagina que vai acontecer. Né? Normalmente eu faço um link com essa situação que nós estamos vivendo. Agora já estamos caminhando para uma saída, né? Que é a questão da pandemia. A gente nunca imaginou que ia chegar nisso, né? Mas entramos, né? Então, assim, se a gente fizer uma analogia, né, que seria um momento de você, por exemplo, se você se colocar numa situação como estava Daniel, vamos dizer que essa pandemia fosse a Babilônia. Entrei numa terra que eu não conheço. Entrei numa terra que tem domínio de outro rei, de outro poder, de outra situação, outras pessoas mandam aqui, né? Qual seria, né, e qual deve ser o nosso posicionamento? Né? Em maioria, todos nós entramos em pânico. Verdade. Não é isso? Sem porque dúvida. Ninguém estava acostumado, né? No começo você fica, para quem está muito cansado, que legal, estou em casa. Daqui a pouco passa
uma semana, 2 semanas, 3 semanas, já estamos aí em 4 meses, né? Para algumas situações ainda vão se estender mais um pouco. E aí a coisa começa a perder a graça, né? Então, assim, que posicionamento nós temos diante da situação? Ela não só com ela vem o medo, vem a insegurança, pode vir a doença, porque a imunidade cai, né? Existe uma doença, nesse caso que nós estamos vivendo aqui, que está aí assolando, já assolou várias vidas, tirou várias vidas, né? E ainda pode tirar muito mais, né? E nós estamos aqui. Temos que simplesmente olhar para a situação, mas com que olhos? Né? Aí que Que está, para mim, o posição segredo. eu tenho? Não é verdade? Que posição eu tenho? Daniel teve a posição de dizer, não vou me contaminar. E eu diria que ele pode ter dito, sabe de uma coisa, a situação está muito difícil, mas assim, eu vou continuar confiando em Deus. Não importa a oscilação da situação. Importa que meu Deus não oscila. Aleluia. Certo? Então a promessa que ele Aleluia. pôs sobre a tua vida antes da pandemia continua valendo durante a pandemia e vai continuar valendo depois da pandemia. Glória a Deus, glória a Deus. Não é isso? Glória a Deus. Então, se a gente for lá, vamos lá em 1 Coríntios, só para dar uma base aqui, 1 Coríntios 9, a partir do verso 19. 1 Coríntios 9, do 19. Aí a palavra de Deus fala assim, 1 Coríntios 9, 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para que os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos que sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Né? Então, o que a gente vê nessa passagem? Né? A gente vê Paulo dizendo que ele se tornou aquilo que dentro daquela situação seria o mais viável para alcançar vidas. Tá certo? Agora, nenhum momento a palavra, nem Paulo diz assim, olha, eu fiquei fraco. Não, olha, eu voltei a ser o judeu que eu era. Não, eu me tornei, por exemplo, um grego. Não, ele não se Tive tornou nada recaída. disso. Tive recaída. Exatamente. Ele se fez. Se fez. Então, dentro das situações que nós passamos, uma coisa que nós temos que ter entendimento é que nós não temos que fazer o que todo mundo faz. Nós temos um diferencial. Uau. Né? Nós Amém. podemos nos colocar no lugar do outro, e aí eu colocaria dentro dessa alegoria, dentro dessa forma como Paulo fala, que ele foi uma pessoa empática, ele se colocou no lugar do outro. Ele se pôs como fraco e pensou, olha, como é que eu alcançaria um fraco, né? Como é que um fraco pensa para mim poder chegar perto dele? Como é que um judeu pensa para eu poder chegar, né, e poder falar com ele e mostrar para ele que existe uma outra forma? Né? Então, assim, é muito diferente quando eu me coloco no lugar do outro e quando eu me torno um com o outro, no sentido de seguir aquilo que o outro faz. Né? Então, a posição de Daniel é exatamente essa, de não se deixar contaminar, nem se deixar conduzir pelo que a situação estava dizendo. Ele não ia comer o que todo mundo estava comendo, porque todo mundo tinha que comer aqui. Ele disse, não, peraí, eu não vim de um lugar que eu vivo desse jeito. Nem tudo que eu como, e aí eu falo literalmente, tudo que eu como, nem tudo que eu como faz bem para mim. Tem comidas que nós achamos lindas aos nossos olhos, mas que se a gente ingerir, dependendo do estado que você esteja, seja emocional, seja físico, seja mental, pode trazer um prejuízo para a sua saúde. Né? Se Daniel vem de um povo que aprendeu a ser separado,
Um povo que sabia que Deus não permitia que ele se envolvesse com todas as coisas que todos os povos se envolviam. Ele veio do lugar que ele disse, espera aí, aqui nós temos um modo, eu vivo de um modo sagrado porque eu me separo ser assim. Então, se eu chego lá na Babilônia, né, eu vou beber o que todo mundo bebe, eu vou comer de tudo que todo mundo come, que com certeza seriam comidas que não teriam nenhum poder nutritivo sobre a vida dele, não que descartasse isso, mas traria fraqueza, principalmente, por exemplo, uma bebida, né? Comer demais, comer qualquer coisa. Eles não tinham critério, porque eles comiam tudo, e o povo de Israel tinha uma separação, né? Nessa época ainda se vivia sobre os ditames da lei, então não come carne, não come nada que tem sangue, não pode comer porco, porque tem toda uma separação. E eu chego lá, não, olha, eu vou aqui fazer o que todo mundo faz. Minha mãe dizia que quem vai pela cabeça do outro é piolho. Né? A gente tem que ter noção, que a gente não é piolho. É isso mesmo. Você vive e você serve um Deus que Daniel servia. Não é verdade? Então, se o Deus de Daniel é o meu Deus, eu também tenho que saber de onde eu entrar. Existe uma separação para mim. Eu sou santa. Não porque eu sou melhor que o outro. Não porque eu sou o concurso do céu. Não. Mas porque eu tenho um entendimento do que meu Deus disse que é o melhor de fazer. Você entende? Amém. Então, por exemplo, nós estamos num período muito bom, que as pessoas têm ficado muito tempo dentro de casa. Então, a tendência, lógico, você entra num cansaço emocional, psicológico, as pessoas querem lugar de prazer, a gente sempre vai procurar os lugares onde, ou as coisas, ou mesmo na comida, né, para a gente liberar a endorfina, que é o hormônio do prazer, para você ficar mais alegre, mais feliz, mais, né, adrenalina, para você ficar mais dinâmico e tudo. Então, qual é a tendência das pessoas? Muito pro doce, porque doce é lugar de prazer, é um prazer momentâneo. E também tem tido muitos casos de pessoas que têm ido para a bebida, porque o álcool também ele promove um prazer momentâneo, né? Só que tudo que você entra e pratica com muita frequência vai virar um vício. Você concorda? Então, aquele que começou como uma possibilidade de prazer vai se tornar um grande problema. Então, qual é a fala aí? Exatamente. Então, qual é a posição? É nem chegar perto. Ou se você chegar perto, você tenha controle sobre isso. Mas dentro da situação que nós estamos passando, né? Dentro do recurso emocional pouco que nós temos, eu diria para você que é melhor nem chegar perto. Nem chegar perto. Concordo. Não é verdade? Vamos fazer que nem José? A gente larga a capa e sai correndo? Melhor ficar sem a capa do que ficar sem a vida, sem a intimidade com Deus, sem o poder olhar nos olhos de Deus. Né? E aí a gente vê que o propósito que Deus tem para mim e para a sua vida é que, independente da situação que a gente esteja passando, o lugar onde a gente esteja vivendo, a gente sempre seja influente. Que é uma coisa que eu já tinha falado até na live passada. Seja influente. Agora você só pode influenciar alguém se você tiver posicionamento. Se você souber qual é o seu lugar. Se você sabe quem você é e você sabe a quem você serve, não fica difícil você se posicionar. Você entende? Daniel sabia que ele poderia correr o risco de morrer, porque ele não estava obedecendo o que o rei estava falando. Naquela época, rei era o cara. Era um Deus na terra. Só que ele disse, não, querido. O meu Deus, o meu rei é muito maior do que esse. E ele fala acima desse. E ele pode acima desse. Se eu for levado para a morte, ele pode me tirar da morte. Como aconteceu de ir para a fornalha. E o quarto homem está na fornalha e todo mundo saiu lindo, sem chamuscar, sem feder, sem ficar cheirando a sapecada, nem nada. E o que eu acho mais lindo na história de Daniel é que se você pegar esse livro, se você não leu, leia. Maravilhoso. Ele foi um homem tão influente que os reis se dobraram diante do Senhor. Nabucodonosor, que foi o primeiro rei na época quando ele entrou, se dobrou diante do Senhor. E disse, Daniel, o seu Deus é o Deus. Dario fez a mesma coisa. Você entende? Então a ação que o Espírito Santo tem sobre a minha e a sua vida é que nós sejamos influentes aonde quer que nós estejamos. Nós estamos ali para determinar a mudança de situação.
Ah, porque nós vamos mudar, porque a Cida vai fazer, porque o pastor vai fazer, porque você pode fazer. Não. Mas o Deus que nós servimos pode fazer. E Ele faz. Aleluia. Não é isso? Aleluia. O Senhor não Tremendo. fala que nós somos fechadores de brecha. Nós estamos numa posição de oração, de intercessores para fechar brechas. Pois é, toda a situação que vier sobre a sua e a minha vida, nós podemos declarar e nós podemos continuar determinando o que é de Deus sobre esse lugar. Amém. Entende? Muito O bom. fazer é de Deus, o tempo é de Deus, mas a nossa posição é essa. Sempre submisso ao Senhor. Então o que Daniel fez foi, não, eu vou me manter limpo, porque eu sei que é assim que o meu Deus vai agir. É assim que Deus pode influenciar esse lugar. Entende? Porque assim, muitas vezes a gente está num lugar e a gente acha assim, não, mas aqui tem que mudar tudo, né? Por exemplo, entrei no meu trabalho, todo mundo aqui tem que se converter. Mas às vezes, meu querido, você entrou lá para influenciar uma vida. Você entende? E uma vida diante de Deus é um bem extremamente precioso. Sabe por quê? Porque você não sabe. Eu não sei. Mas Deus sabe que às vezes através de uma vida que Ele salvou no lugar, Ele sim vai alcançar outras 1000 vidas em qualquer outro lugar. Aleluia. Aleluia. Então não fique preocupado com quantidade, não fique preocupado com números, não fique preocupado se a pessoa na hora que você falou realmente aceitou, entendeu. Não interessa, o que interessa é você falar. E se o tempo que você permanecer naquele lugar, como foi o tempo que Daniel permaneceu naquele lugar, naquela cidade, ele procurou fazer a parte dele. Você entende? Deus deu uma inteligência para eles, que ninguém tinha. O rei era cheio de magos. O Senhor veio de uma maneira sobrenatural sobre a vida deles, que dizem que ele adquiriram uma inteligência e um conhecimento que nenhum tinha ali. E Daniel ainda foi acrescentado de visões. Você entende? Então, assim, a nossa posição é nos colocar na mão de Deus e dizer, Senhor, se cumpra o teu propósito nesse lugar através da minha vida, porque eu te conheço. Amém. Eu te conheço. Glória a Deus. Eu Glória vim a Deus. aqui como luz na cumieira da casa que vai resplandecer nesse lugar. Me usa, Glória a Deus. Deus. Me usa. Glória a Deus. Me Glória a usa. Deus. Não vai com as suas armas, não vai com aquilo que é teu. Fala, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi, essa oração que eu faço, Senhor, eu tenho conhecimento. Eu estudo, eu gosto de estudar, eu gosto muito, eu gosto tudo que você possa imaginar. Mas eu sempre digo, Senhor, o meu conhecimento adquirido através do livro não está acima do teu, que é um conhecimento sobrenatural. Usa tudo isso em favor do teu reino. Paulo era um homem extremamente estudado. E o estudo dele foi usado por Deus. Verdade. Os discípulos, os primeiros, tinham pouco conhecimento em estudo. Mas eram homens com vontade, eram homens com garra, eram homens com determinação. Mesmo um Pedro mais esquentado, o outro mais mansinho, não interessa. Deus não está olhando para aquilo que você tem, mas Ele usa o que você tem. Amém. Entende? Então, se você hoje olhar e falar, eu tenho pouco conhecimento, eu não tenho tanta leitura, eu não sei falar bonito, Deus não quer o teu bonito. Deus quer o que você tem. O bonito vai ser o que você tem. Valoriza o que você tem. Valoriza a tua capacidade, Aleluia. porque, por exemplo, você, muitas vezes a pessoa fala, mas eu sou muito humildezinho, mas você está humilde para falar com os humildes, filhinho. Quem estuda mais, fala com os mais graúdos. É isso mesmo. Você entende? É isso aí. É assim que funciona. É. Deus coloca Não é? cada um. Porque se não diante fosse das assim, para que Paulo tinha sido possibilidades. Um vai falar colocado? com Não o é isso, pastor? governador, o outro vai falar com o morador de Isso. rua. Exatamente. E o propósito é o mesmo, meu filho. Para Deus, você está no mesmo lugar equiparado. É que a gente faz distinção de posição. Mas Deus precisa de pessoas pontuais Glória em a lugares que são importantes para a glória dele ser manifesta. Você entende? Glória a Deus. Glória a Deus. Para Glória a que Deus. todos, a palavra de Deus fala que todos sejam alcançados. Esse é o objetivo do Senhor. Se todos vão ser alcançados, só o Senhor sabe. E se não for Amém, também, isso isso aí é mesmo. uma coisa que Ele controla. Isso não está sobre o nosso controle. O nosso Verdade. controle é falar da palavra de Deus.
sabe? É ser Deus, porque vai ter pessoas que você não vai precisar nem falar, só da sua posição, às vezes de você ouvir, de você prestar atenção, às vezes uma pessoa de você dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ele vai perceber que tem algo diferente. E Deus, no devido momento, vai te dar a oportunidade de falar. Ou às vezes você só está passando ali para dar um significado na vida daquela pessoa e você está preparando um terreno que um outro vai vir e vai lançar a semente. E vai outro vir e ver Amém. que aquilo deu uma bela árvore. Você entende? Então, Aleluia. é sempre importante que você valorize o seu posicionamento. Que você diga, Senhor, eu estou aqui por um bom e ótimo motivo, porque eu sou teu filho. O Senhor não é Deus de colocar teus filhos em qualquer lugar para qualquer coisa. É sempre intencional, entenda isso. A nossa posição é intencional. Jesus era intencional quando ele falava com as pessoas. Paulo era intencional. Olha como Paulo era intencional, gente. Falava com o fraco como fraco, falava com o grego como grego, falava com o judeu como judeu. Intencionalidade. Chegava, não sei o que é que eu falo com esse povo aqui, eu não sei como é que eu digo. Não, eu sou intencional. Eu vou lá, vou ter que falar do jeito deles. Eu, para quem não sabe, além de psicóloga, eu sou oficial de justiça. Quando eu chego numa favela, eu não falo como eu falo com uma pessoa que entende melhor de psicologia. Você entende? Eu tenho que chegar lá e falar com eles dentro daquilo que eles podem entender. Sendo que tem lugares que eu vou, que as pessoas têm um grau de conhecimento e mesmo de poder aquisitivo, que me leva a falar de uma maneira muito mais rebuscada, porque eles só vão entender se eu falar daquele jeito. É verdade. Você entende? É isso mesmo. Então, para cada um é uma mensagem, para cada um é um posicionamento, né? E aí, para a gente ir caminhando para o fim, senão ainda fica se estendendo aqui, pregue, pregue. A palavra de Deus fala lá em João 16, vou ler só um versículo, porque eu marquei bastante, mas senão a gente vai se estender muito, acabo tirando muito do horário. Mas, ó, João 16, deixa eu ver aqui, cadê? 7, eu marquei o 7... Mas vamos no... Aqui, ó. No 7. Vamos no 7, aí eu vou até o 8. Ó, ele fala assim. João 16, 7. Porque eu for para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Entende? Então... Aqui ele vai falar que o pecado é porque é quem não crê em Jesus, né? Aí ele fala a justiça porque Jesus está voltando para o Pai, né? E aí o juízo é porque o príncipe desse mundo já está condenado, né? Que aí ele vai até o 11. Então, assim, a gente precisa entender que a nossa parte, a palavra de Deus sempre deixa muito claro, pelo menos para mim deixa muito claro, que o Senhor só trabalha em equipe. Então, é verdade. Somos 4, que nem os 4 da fornalha. Deus, Jesus, o Espírito Santo e eu. Se a gente fizer uma alegoria que a fornalha é o mundo, olha, nós não estamos sozinhos. Quando eu e você vamos pregar e falar para alguém da palavra de Deus, ou quando nós chegamos num ambiente, quando você tem que impactar aquele ambiente com o poder e a graça de Deus, você está em 4, você nunca está sozinho. Se lembre disso. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas como é que eu vou falar? Não, mas o que eu vou dizer? Eu não tenho, eu não penso. Você fala, Senhor, Deus, Jesus e Espírito Santo estão comigo. E a palavra de Deus diz, o Senhor nos garante que Ele põe palavra na nossa boca. Senhor, me enche agora com a palavra. Me enche agora com o posicionamento correto. Eu não estou sozinho, somos 4 na fornalha. Ninguém saiu queimado, ninguém morreu sapecado. E a gente não vai morrer. Você não vai ser envergonhado. E se alguém quiser fazer alguma gracinha, você lembra assim, meu Cristo também passou por isso. Só que meu Cristo venceu. E ele continua sendo Deus até hoje. Aquele que conhece, aquele que reconhece, aquele que não conhece e aquele que não reconhece, ele continua sendo o mesmo Deus. Não é isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a gente, só voltando um pouquinho aqui, ó, em João 4, só para a gente já... E foi bem para o final mesmo, ó, João 4, do 31. Deixa eu ver, 31. Vamos direto no 34, só para diminuir aqui, porque ó, no 33, o Jesus está com os discípulos.
Aí ele fala assim, disse-lhes, diziam então os discípulos uns aos outros, João 4:33. Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Porque eles estavam ali falando de Jesus comer, né? Olha, tem uma comida, né? Se não comer, não vai comer. E aí Jesus fala no 34. Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, né? Então, assim, enquanto as pessoas Aleluia. estão ali discutindo, né? Se Jesus vai comer, se ele vai alimentar o corpinho dele, ele diz, olha, o meu alimento é a vontade do Pai, e eu vou realizar a obra dele. Então, aqui está a resposta do que a gente está buscando, né? Do que a gente tem se alimentado. Nós temos que nos alimentar disso aqui, da vontade de Deus. E a vontade de Deus já está manifesta aqui na palavra dele. Você entende? Então, se Jesus está ali fazendo e ele tem isso como alimento, é o nosso alimento também. Esse tem que ser o nosso alimento. Travou? Eita. Será que travou a Cida? Para se alimentar, para se manter ali na Babilônia, o que ele fez? Ele foi nesse mesmo lugar, né? Aqui a palavra não coloca no mesmo termo, né? De que... Pastor, você está me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Deu uma travada, mas agora tá bom. Tá travando, né? E aí? Você quer sair? Eu te chamo de novo, Cida? Deixa eu ver se eu chamo. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Cida. Deu um probleminha lá na internet dela, mas eu já vou chamá-la aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se ela entra. Que bom, né? Ouvir tudo o que estamos ouvindo sobre qual é o alimento que temos, né, nesses dias nos alimentado. Que bom ouvir sobre este desafio, usando aqui, né, dois exemplos, a vida de Daniel e a do apóstolo Paulo. Para mim, está sendo ouro o que estamos recebendo aqui nesta sala de oração, viu? Eu estou chamando a Cida, vamos ver se ela consegue reconectar. Vamos aguardar mais um pouquinho. Travou, né? Internet. Infelizmente, o horário que nós definimos como meio-dia é o horário que mais, né, as operadoras estão se sobrecarregando. Há muitas lives sendo feitas, né? Muitas lives. No mundo, né? Cida. Será que ela... Bom, Cida ainda não está. Deixa eu ver se ela volta aqui. E aí eu chamo ela mais um instantinho. Eu acho que ela deve estar com algum probleminha lá na internet. Cida. Ainda não entrou. Cida, se você já estiver nos ouvindo, dá um joinha para nós aqui, só para nós nos certificarmos que você já conseguiu acessar novamente. Por favor. E aproveitando, então, enquanto a Cida não entra,
Como vocês estão me dizendo, alguns não conseguem visualizar, né, o símbolo de interrogação e outros estão conseguindo. Então vamos fazer o seguinte: se você tiver um pedido de oração, escreva nos comentários mesmos, para que eu possa, junto com a Cida, ter um tempo de intercessão pelas necessidades, pelos desafios que você está vivendo, tá bom? Então, só para a gente ficar assim já definido como vamos fazer, porque acho que a Cida não está conseguindo mais entrar, hein, pessoal? Cida não está conseguindo entrar mais, que pena. Oração pelo seu irmão, vamos fazer, Leilane. Vamos orar pelo Rogério, sim. Tem sido motivo dos nossos desafios ver a restauração do seu irmão, viu, querida? Eu creio. Creio que o Senhor está agindo e nós vamos testemunhar com você, né, a vitória na vida do seu irmão. Pena, né, Verinha? Pena, né, Verinha? Tava tão gostoso, né? O que a Cida estava conversando conosco. Infelizmente, ela não está aqui online não, viu, queridos? Até o momento eu tô aqui olhando e conversando com vocês e dando mais alguns minutinhos. A gente tem aqui pelo menos mais uns minutinhos para a gente poder concluir essa sala de oração. Eu gostaria muito que ela concluísse, né? Porque afinal foi o Senhor quem deu essa palavra tão abençoada a ela. Muito bem. Quanta gente querida, Rita. Quanta gente preciosa, Carmen, Yara, Andréia. Júlio Libonati. Ô, Júlio querido. Tudo bem, meu irmão precioso? Nossa comunidade sede. Já esteve tantas vezes aqui na nossa comunidade, na Zona Norte, nos prestigiando. É sempre um prazer, uma honra receber você e toda a sua casa, viu, Júlio, querido? Eita, e aí? Será que a Cida não vai entrar mais? Acho que não, hein, pessoal? Acho que a Cida não está conseguindo mais. Ah, olha lá, agora ela entrou, vamos ver. Cida. Deixa eu achar a Cida aqui, então. Cida, a gente não está conseguindo ver você. Vamos orar para você. Sim, Simone, faremos isso, querida. Uma endoscopia, eu sei, é realmente assim, tão desconfortável esse exame, né? Eu já fiz e eu posso entender e avaliar, viu, querida? Sua dificuldade, medo, é natural, viu? Mas nós vamos orar sim por você. Vamos ver aqui se a Cida consegue voltar. Cida, querida, eu parece que vi você aqui dando um aceno. Hein, Cida? Se você está aqui já online, Cida, entra novamente para que a gente possa, né, ouvir mais um pouquinho. Estava sendo tão rico o que você estava compartilhando conosco. Tanta riqueza que recebemos. Não tem. Até agora a Cida não entrou, não. Parece que ela tinha entrado aqui, mas deve ter caído novamente. Olha só, Constância vem testemunhar
que o cunhado, o Nelson, por quem oramos, que estava na UTI, já está no quarto. Glória a Deus, já está livre, né? De perigos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ter que pedir a Cida que compartilhe novamente, né? Ela estava concluindo sobre Daniel, né, que decidiu não se contaminar com os manjares do rei. E estava sendo tão rico, né? Ela aqui, ó. Vamos lá. Opa, Cida. Acho que vamos conseguir agora, irmãos. É a oração de vocês. Olha aqui. Glória a Deus. Ai, gente, perdão. A minha internet está horrível. Ai, ó Deus. Tá A internet bem desses difícil, dias né? está sendo usada pelo planeta. Pelo planeta. Exatamente. E eu ponho na de casa, ponho no dos Mas dados e caminhando tudo aqui cai. para o Nada... final, Cida. Mas, ó, só por final, vamos aqui só, Josué 1, do 7 ao 9, a palavra de Deus fala assim: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Amém? Então, aqui, querido, é assim. Medite e pratique a palavra. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, que os seus ouvidos estejam sempre atentos. Se a gente busca essa intimidade, se você conhece esse Deus da palavra, se você sabe o que ele ordena para você e você pratica, você jamais estará sozinho. Você pode se sentir sozinho, mas você não estará sozinho. E o Senhor vai fazer que o seu caminho seja bem sucedido. Não importa a Babilônia para onde você foi levado. O que importa é que o Deus que você serve está com você em todos os lugares. Amém? Glória. Então, entenda assim, o propósito do Senhor é usar a tua vida aonde você estiver. Se lembre, meu compromisso é ser boca de Deus. Eu sou boca de Deus quando? Quando eu conheço, quando eu permaneço. Entende? Por isso que precisamos meditar nessa palavra de dia e de noite. Ela nos fortalece. Amém. Não importa a situação que a gente passe, nós vamos continuar falando do nosso Deus. Porque o propósito da sua vida é que através dele, né, da sua vida, pessoas serão salvas, serão curadas, serão libertas, serão renovadas, serão trazidas de volta para casa. E o seu trabalho junto com o Espírito Santo de Deus. Entende? Ele vai convencer essas pessoas. Então saia. Aonde quer que você seja levado. Hoje você pode dizer, eu estou passando a pior situação da minha vida. Não importa, Senhor, como eu posso ser luz dentro dessa situação? Como pode ser manifesta a tua glória dentro dessa situação? É o que eu falei da outra vez. Não importa o teu plano, o que importa é o plano de Deus. Glória. Você tem o seu, você pode até apresentar para Deus. Mas você vai dizer, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aí nós estamos orando o que Jesus orou. Oração que tem resposta e tem uma valia tremenda. Amém. Porque se não tivesse, não teria alcançado o mundo do jeito que alcançou. Então, Muito nosso bom. alimento é a palavra e a vontade de Deus. Que a gente permaneça nesse caminho para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Muito Amém? bom. Recebemos Glória a Deus. este alimento que é um alimento poderoso, um manjar. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Você vai orar pelo desafio que trouxe e vai aproveitar, Cida, e orar pela Simone, que vai fazer uma endoscopia. E ela tem muito medo deste exame. Ela já está tomando remédio, inclusive, por conta de fazer esse exame. Amiga, é tão facinho esse exame. Não é ela, não é a mãe dela, desculpe. É a mãe A dela. mãe? Ah, A tá. mãe dela é a Amélia, 85 anos. Ana Amélia, a senhora nem vai ver nada, eles vão lhe dar um remedinho, a senhora apaga, já era. Mas vamos orar, o Senhor vai encher seu coração de paz. Espera um pouquinho.
Amélia, 85 anos, muitas dores lombares. E a Simone, que vai fazer endoscopia e tem medo. É isso mesmo. Ah, é a Simone mesmo. Então, é a Simone e a mãe, tá? A mãe, Amélia. tá. Falei, será que eu li errado? E nós vamos orar pelo Rogério, né? Irmão Rogério. Da Leilane, que é aquele rapaz que ainda está, né, com dificuldade de se libertar do vício, do alcoolismo. E ela quer ver o irmão livre, liberto. E nós também. Mais do que nós, Jesus. Jesus quer ver. Amém. A Rita pede oração por uma amiga dela chamada Maria Gerlânia, que está internada com Covid. Vamos orar, Rita, querida. Vamos orar, minha santa. Amém. Então, são esses os pedidos que chegaram. A gente está prejudicada porque alguns não conseguem escrever no ponto de interrogação, no símbolo, mas não importa. O Senhor conhece muito bem, né, todas as necessidades e daqueles que estão aqui entre nós, o Senhor há de mover-se na direção de cada um deles. Amém, amém. Em nome de Jesus. Por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, em primeiro lugar, te louvando e te agradecendo por essa palavra. Pedindo, Senhor, que em nome de Jesus, da mesma maneira como o Senhor sustentou Daniel na Babilônia, como o Senhor fortaleceu ele para ter posicionamento, Pai, diante de um governo estranho, seja assim conosco, Senhor. Nos ajuda, Pai, diante das nossas situações, estejamos o posicionamento, Paizinho, de não nos contaminarmos com o que a situação nos oferece, com o que as pessoas possam falar, com bocas, Pai, que sejam contra a Tua palavra, contra o Teu propósito, Senhor. Quebra isso em nós, em nome de Jesus. Que o nosso alimento seja a Tua palavra e que a Tua vontade seja o nosso alimento também, Senhor. Para que o Teu propósito se cumpra através das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos sustenta, nos dá direção. Senhor, faz conosco aquilo que o Senhor orientou para Josué, que a gente permaneça, que a gente seja forte e corajoso, que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, se essa não for a Tua vontade, mas que a gente se mantenha, Senhor, no propósito, Senhor, de meditar, de estudar a Tua palavra, de praticar esta palavra, Senhor, porque o Senhor é Deus conosco, Emanuel, Deus conosco, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, opera. Senhor, o Senhor é o Deus que a Tua palavra diz que nos guiará continuamente, fartará a nossa alma em lugares áridos e fortalecerá, Pai, os nossos ossos. Seremos como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Senhor, que essa palavra se cumpra sobre a nossa vida em todos os dias, diante das nossas dificuldades, diante daquilo que aos nossos olhos é impossível, porque o Senhor é o Deus do possível e pode todas as coisas. Paizinho, nesse mesmo espírito, nós oramos agora pela Simone. Senhor, que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde a mente e o coração da Simone diante desse exame de endoscopia, Senhor. Tira o medo, tira a intranquilidade, tira a insegurança, Senhor. Em nome de Jesus, guia a mão dos médicos com tranquilidade, Senhor. Mas que ela possa, Pai, receber do Senhor a paz, Senhor, que excede todo entendimento. Que tudo que é bom, tudo que é puro, verdadeiro, de boa fama, digno de louvor, seja guarde a mente e o coração da Simone, Paizinho. Em nome de Jesus. Tira a ansiedade, tira o nervoso, tira a preocupação, Senhor. Esse exame é muito simples. E acontece assim de uma maneira muito tranquila. Então se aquiete, Simone, e deixe Deus trabalhar, e deixe Deus fazer, e deixe os médicos agir, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós oramos pela dona Amélia, Paizinho. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor toque ela desde a cabeça até a planta dos pés, cessando, tirando, curando, Pai, completamente, Pai, de todas as dores lombar, em nome de Jesus, Senhor. Tira, Pai, em nome de Jesus, que a cura dela brote rapidamente, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos também pelo Rogério, pedimos a Tua intervenção sobre a vida do Rogério. Mais uma vez apresentamos. Senhor, liberta o Rogério do vício. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Quebra toda a cadeia que tem aprisionado a alma dele. Autoestima baixa, Senhor. Desânimo, Paizinho. Oh, Pai, cura. Cura no profundo e no oculto. Vai na alma dele. Cura a sua mente. Cura o seu coração, Senhor. Que leve ele a um lugar de perdão, de arrependimento e de transformação para a honra e glória do Teu nome.
nome. Repreendemos Sim, os espíritos malignos, espírito do vício, espírito que tem aprisionado, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós oramos pela Maria Gerlânia. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos saúde sobre a Maria Gerlânia, que a cura dela brotará rapidamente, Deus, em nome de Jesus. Repreendendo esse Covid, o mal-estar, a falta de ar, Senhor. Repreendemos agora em nome de Jesus. E declaramos cura completa no corpo, na mente, no espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Tremendo. Aleluia. Deus bom. Deus bom, né? Inimigo não prevaleceu. Nós voltamos com não você. Prevaleceu. Você deu o desfecho. Amém. Amém. E eu falei, tá furioso, então vai ficar furioso mesmo, porque o poder de Deus pode mais. É para ficar na fúria. Já está derrotado mesmo, né? Vamos confirmar a derrota. Em nome de Jesus. Isso aí. Que o Senhor lhe abençoe, viu? Que hoje o culto seja uma bênção, como tem sempre sido. Use a sua vida de maneira tremenda e poderosa, viu? Recebo. E vamos deixar o inimigo furioso, que essa é a posição dele. Mas que a bênção do Senhor seja a sua vida, em nome de Jesus. Sempre lhe usando com muito poder e graça, em nome de Jesus. Obrigado, querida. Beijo pra você. Que Deus abençoe. Maurício. Tchau, gente. Beijão e até de noite, queridos. Pode deixar. Beijos. Até. Tchau, gente. Até mais tarde. Fique com Deus. Em nossa vida.